A paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Esse canal ele é gravado aqui na Assembleia de Deus da Congregação da Boa Esperança, pastoreado pelo pastor Georgem Botinho. Eu me chamo irmão Salomão, está comigo aqui o professor Isaías Nascimento. Nós vamos comentar a lição de adulto, a lição de número 5. Antes da gente comentar a lição, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e comente a lição. Quando você deixa um like de joinha, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim ele vai passando para outras pessoas. E assim o Evangelho, a palavra do Senhor, ela é proclamada aos quatro cantos da terra. A lição que nós vamos comentar, essa número 5, ela tem como tema a dessacralização da vida no ventre materno. Mas assim, já de antemão, o que é a dessacralização? É a retirada do caráter sagrado de algo ou de alguém. Então, o que a gente vai ver ao longo desse estudo, dessa lição, é que a vida, ela perdeu o sentido de sagrado. Entendeu? Então, vamos comentar muito sobre isso ao longo da lição. Já peço sua atenção, dobre a sua atenção, que é um assunto muito peculiar, um assunto muito importante, principalmente para os dias de hoje, né? O texto áureo, que eu digo que é a primeira base da lição, você vai encontrar no Evangelho de Lucas, capítulo 1, o versículo 31, que diz assim: E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. A verdade prática nos diz assim: a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. Quer dizer, vai de encontro, né? Mostra que a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza, deixa santo a vida. A vida é importantíssima. A segunda base da lição você vai encontrar na leitura bíblica em classe, que se encontra em Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 33. E o versículo 39 ao versículo 45. Eu peço que você leia com seus alunos, é de suma importância essa leitura, porque é o que vai dar base ao estudo da lição. A introdução, eu separei aqui alguns pontos importantes, nos diz assim: Deus é o autor supremo da vida. Lá em Gênesis 2:7 fala muito bem sobre isso. Por isso as escrituras valorizam desde a concepção do ventre materno. Assim, toda ideologia que tem o objetivo de alterar o conceito da vida desqualifica a autoridade bíblica e faz apologia à cultura da morte infantil no útero. Então, toda ideologia que tem como objetivo alterar ou mudar o conceito da vida, ela desqualifica. Por isso que a palavra-chave desse estudo de hoje é a palavra vida. Vida. Então a vida ela é sagrada, ela é importante. A ideia progressista, esse tema é bem conhecido, a gente viu no estudo passado. A ideia progressista que reivindica ao ser humano a autonomia sobre a vida, quer dizer, que dá autonomia ao ser humano sobre a vida. Certo? Afronta a soberania divina, vai de encontro à soberania divina. E isso não agrada, né, irmão Isaías? A Deus de maneira nenhuma. Meus irmãos, Pai do Senhor, estamos aqui mais uma vez, né, para dar continuidade na nosso estudo sobre as lições das escolas bíblicas dominicais e dando, meus irmãos, continuidade a essa lição que é de suma importância para a Igreja de Cristo. Né? Estamos falando aqui sobre a Igreja de Cristo e o império do mal, né? Esse embate que existe aí, desde que existe igreja, o diabo vem realmente contendendo contra a igreja do Senhor, mas, como nós sabemos, a igreja do Senhor ela não pode ser vencida, porque ela é edificada em Cristo Jesus. Meus irmãos, aqui vamos falar já, Salomão já deu uma introdução aqui daquilo que vamos ver, né? Da questão da morte e da vida
ainda no útero da mulher, é um dos aspectos aqui abordados, talvez seja o aspecto principal abordado aqui sobre a nossa lição. Meus queridos, e já no primeiro tópico aqui, fala sobre a concepção de Cristo. Então, o nosso autor aqui vem trazer que a concepção de Cristo foi uma concepção quando realizada ali por Maria, quando ela recebeu a visita ali do anjo, a comunicação que ela estaria grávida, para ela foi realmente uma questão, ela ficou perplexa sobre isso, porque ela ainda não conhecia varão, ou seja, ela não ainda estava casada com José, não tinha na cabeça de Maria, naturalmente ela achava que a sua gravidez daria de forma natural, como acontece com todo ser humano. Porém, ela estaria grávida do Filho de Deus. E aconteceu realmente uma gravidez ali miraculosa. O Espírito Santo de Deus veio sobre Maria realmente e a fez ali estar gestante do Filho de Deus. Então não foi uma gravidez normal, foi uma gravidez realmente sobrenatural, sem a intervenção humana. Isso nos mostra, meus queridos, que Deus realiza uma importante atenção, meus irmãos, sobre essa questão da vida intrauterina, da vida ainda no útero da mulher, e usou esse meio mesmo para trazer à terra o seu filho. Agora, claro, ali de forma miraculosa pela atuação do Espírito Santo de Deus. Mais abaixo aqui o nosso autor diz assim, Lucas ainda enfatiza a virgindade da donzela, ok? E a descendência de José. Diz que ele é da casa de Davi, né? Está lá em Lucas 1:27, parte B. Essas informações integram as profecias messiânicas e torna realmente fidedigno o relato bíblico sobre o nascimento de Jesus, que a Virgem iria conceber e daria à luz a um filho e seria o seu nome chamado Emanuel, Deus conosco, de acordo com a profecia lá ainda no Velho Testamento. Se cumpre aqui de forma realmente prática na vida de Maria, a mãe de Jesus, quanto homem, ok? Em toda essa situação. Vamos dar continuidade, meus queridos irmãos, nessa ideia sobre a importância realmente da vida e a vida ainda em sua concepção. Salomão. Bom, a gente viu aqui o anúncio do nascimento. Vamos ver agora o segundo ponto, que é a miraculosa concepção. O nome miraculosa vem de milagre. Foi um milagre que aconteceu. Então, a miraculosa concepção, quer dizer, o anjo Gabriel explica a Maria que a concepção seria singular, seria única, certo? E miraculosa. Ele diz claramente em Lucas 1:35, a parte A, ele diz, descerá sobre ti o Espírito Santo. Quer dizer, não teve a ação do homem ali, teve só a ação do Espírito Santo. Então, foi miraculosa, foi milagre de Deus. E por isso declara o menino, quer dizer que o menino é santo, será chamado Filho de Deus. Olha só. A jovem não pediu um sinal algum, mas o anjo lhe comunica da gravidez de Isabel como um incentivo à sua fé. Por quê? Porque Isabel já era fora de idade, já era idosa mesmo. Então, o ato que aconteceu à sua prima foi também um ato miraculoso, foi um milagre de Deus também. Porque Deus abriu a madre dela, já fora de idade. Ele diz assim, a tua prima concebeu um filho em sua velhice. Outro ato miraculoso, outro ato do milagre de Deus. Quer dizer, o testemunho das Escrituras de mulheres estéreis que ficaram grávidas preparou o mundo para crer e receber o milagre da concepção de Jesus por meio de uma virgem. Isso é obra de Deus, foi um milagre mesmo. A resposta dessa realidade ao anjo endossa ao se referir à gestão de Isabel. Quer dizer, aqui mostra como Deus, Isaías, agiu na vida de Maria, que foi uma ação miraculosa à concepção de Jesus. Amém, meus irmãos. Chegando agora ao nosso terceiro subtópico, diz assim, a bênção, não é no singular, a bênção do nascimento. A vida gerada no ventre de uma mulher
é um milagre, né? Isso aí é incontestável, ok? Né? A gente pode ter uma referência em Eclesiastes 11, versículo 5. Diz assim: pois Deus dotou o ser humano com a dávida da procriação. Por isso, o nascimento dos filhos é uma recompensa divina, né? A Bíblia diz realmente que um pai ele pode se alegrar, nos deixa bem claro isso, quando tem muitos filhos, ok? Contudo, sem o dom da fertilidade, um ventre estéril torna-se um obstáculo para a vivência da maternidade. E aqui, meus irmãos, eu quero destacar uma história do Velho Testamento, a história de Ana, ok? Se encontra ali no livro de Samuel, você vai ver toda aquela narrativa da história da mulher que era estéril, mas que ela, por um ato também miraculoso, ok? Por um milagre, ela vem ser mãe de filhos. E ela, em seu cântico de vitória, agora que agradecendo a Deus, meus irmãos, por conceber e ter filhos, ela diz assim, em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, diz assim: o Senhor é o que tira a vida, veja só, e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Então, meus irmãos, só o dono da vida é quem pode realmente concedê-la e quem pode também retirá-la, ok? Então, essa questão de práticas de interrupção de gravidez é tirar a vida, é realmente se rebelar contra aquele que criou essa vida. Só Deus pode tirar e só Deus pode realmente conceder a todos os homens. Ok? Diz mais assim, meus irmãos, o nosso autor. Assim, a relevância da gestação e a sacralidade, aquilo que é sagrado, ok? Da vida no ventre da mãe, são endossadas quando a Bíblia registra a gravidez miraculosa de Maria e Isabel, já pontuada aqui por Salomão, né? Maria era uma virgem, Isabel já estava bem avançada em idade, ok? Porém, essa questão está enfatizado muito aqui, nos mostra com esses dois exemplos, né, que a palavra de Deus nos traz. Uma realmente trazendo o precursor de Cristo, que seria João Batista, ok? E a outra trazendo em seu ventre ali o Salvador do mundo, o Messias prometido. Então, meus irmãos, é interessante percebermos que, como já falado aqui, temos que deixar isso bem claro, ok? A prática do aborto, a prática da interrupção da vida ainda no útero da mulher é algo diabólico, ok? É algo que desagrada a Deus, porque só Deus, ele é quem tem a autoridade de dar e tirar a vida. O sinopse aqui, meus irmãos, primeira, que é o grande resumo aqui do nosso tópico primeiro, diz assim: a história da concepção divina de Jesus Cristo ilustra a sacralização da vida desde o ventre materno, ok? Já mostra aí a questão que é sagrada realmente a vida no ventre materno, na sua concepção. Ressalta que toda gestação é um milagre e uma dádiva concedida pelo Criador, né? Como já enfatizamos aqui, deixamos bem claro. É uma dádiva que Deus nos deu aos homens de maneira geral e que só Ele dá e que só Ele pode realmente restringir, só pode tirar. Só. O segundo tópico tem como tema a cultura da morte. Olha só que cultura, a cultura da morte. Primeiro ponto vai nos dizer o projeto ideológico. O que é a cultura da morte? É um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico da vida. Então, é um conjunto de ideias, várias ideias, mas qual é o objetivo desse conjunto? É mudar o conceito bíblico da vida. Ele tem em suas pautas, dentro das suas pautas, e eu digo que tem partidos que abraçam muito essas pautas, ele diz assim, ó, primeira pauta, a legalização do aborto, da eutanásia, a apologia ao suicídio e o controle da natalidade.
Quer dizer, mediante essas estratégias culturais, intelectuais e políticas, impõe-se uma agenda de desconstrução da sacralidade da vida. E eles não derrubam assim diretamente, mas vai como se derruba uma construção, aos poucos, tijolo por tijolo, até a vida perder a sacralidade, perder o sagrado. Para eles é isso, certo? Devemos estar atentos sobre essa cultura de demônio, certo? Nesse sentido, estimula assim a eugenia. Olha só, mas o que é eugenia? Olha só, é o descarte do ser humano em algumas má formação ainda no útero materno. Então, quando o ser humano está ali em má formação, eles veem que tem alguma má formação, já são descartados. Ou até mesmo quando nasce, tem cultura aí, tem países que quando a criança nasce com má formação, elas são mortas, são jogadas, exterminadas. Tem cultura que faz isso, certo? Então, devemos estar atentos sobre isso. E isso não é de Deus, é do homem. O conceito de saúde reprodutiva é modificado para justificar o aborto como medida de saúde feminina. Quer dizer, o direito à vida no útero é substituído pelo direito incondicional da mulher sobre o próprio corpo. Isso, o corpo é meu. Que por meio do aborto decreta a morte do fruto do seu ventre. E muitas vezes, amados ouvintes, irmãos, uma criança ela é abortada, ela é puxada através de ferros. Ela dentro do ventre da mãe, elas são esquartejadas, arrancados os pedaços dela. Fico perguntando aonde está o amor dessa mãe que permite um negócio desse. Então isso é um projeto ideológico, é a cultura da morte. Ela deve ser combatida. Amém, meus irmãos, com certeza. Meus queridos, isso realmente, a questão de tirar o sagrado sobre a vida, já está em voga há muito tempo no mundo secular, no mundo aí fora da igreja. Né? Isso não é novidade para ninguém. Cada dia mais essa questão vem se tornando, entre aspas, algo normal entre as pessoas, ok? Em que tirar a vida ainda no útero, para muitas e muitas culturas, para muitos e muitos lugares, já se tornou realmente algo ali pertencente, esse direito pertencente à mulher que está grávida. Porém, meus irmãos, isso não pode atingir, não tem condições de atingir, meus irmãos, dentro do seio da Igreja do Senhor. Muito embora essa cultura progressista, essa ideologia progressista que traz esses conceitos diabólicos, ok? Para dentro da igreja, ou que tenta trazer esses conceitos diabólicos para dentro da igreja, ok? E o aborto é apenas mais um desses conceitos. Eles vêm também tomando força no meio da cristandade. O que não se pode admitir, meus irmãos, é que isso realmente venha prevalecer na minha vida e na sua vida como cristão, ok? Isso prevalecer no mundo secular, isso é normal, ok? Isso vai acontecer realmente. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno, ok? E o aborto é uma prática maligna, ok? E cruel, do mais forte sobre o mais fraco. Mas, meus irmãos, aqui no segundo subtópico, ok? Desse segundo tópico, sobre a cultura da morte, nós vamos identificar uma situação bem interessante, moderna, um conceito. Diz assim o título do nosso subtópico: o direito sobre o corpo, né? A gente vê ali o slogan, ok? Principalmente da ideologia feminista, que também está dentro dos corpos da ideologia progressista, faz parte também, elas dizerem que meu corpo, minhas regras. Porém, o corpo que está no útero dela é um corpo alheio ao corpo dela. Ok? É um corpo alheio. O agente ativo na gestação é realmente ali o que está no útero, não é a mulher. A mulher é o agente passivo da gestação e não o agente ativo. O agente ativo é aquele que está no útero da mulher. E aquele que está no útero da mulher, aquela vida pertence a Deus. Eu gostaria de fazer ênfase agora, meus irmãos, aqui na palavra de Deus, no Salmo 139, versículo 13,
em diante, diz assim, o salmista declarando, pois possuístes o meu interior, entristeceste-me, aonde? No ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. O 16 diz assim, os teus olhos viram o meu corpo ainda uniforme, ou seja, Deus já contempla a vida sem que esta tenha uma forma. E esse é o conceito bíblico para a vida, ok? A vida, ela realmente é uma vida na sua concepção, tá? Concepção. Diz assim, mas, e em teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então, meus irmãos, Deus contempla aquele que está uniforme, que não tem forma ainda, ok? O faz realmente ter a sua constituição do seu corpo, no ventre da mãe, e determina os seus dias de vida. É mais uma forma de enfatizarmos isso aqui que estamos declarando, que só a Deus pertence a vida em qualquer estágio. Em qualquer estágio. Não importa. Não importa. Se a Deus pertence a vida ainda uniforme, então encerra o assunto por aí. Só Ele pertence. E Ele é quem determina os dias da vida e os dias da morte para o ser humano. Ok? E aqui, meus irmãos, no restante do nosso tópico, você vai ver ainda algumas situações relacionadas àquilo que nós colocamos aqui. Mas vale a pena a leitura na classe, querido professor, dessa passagem bíblica do Salmo 139, do 13 ao 16, porque vai realmente enfatizar muito essa questão, ok? Para a Bíblia, para a palavra de Deus, para Deus, como é que se dá realmente ali o início da vida. Então, o terceiro ponto tem como tema a prática do aborto. Vou falar sobre o aborto aqui. O que é aborto? O aborto é uma interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. É o ato de descontinuar a gestação do ser vivo. Esse é o significado, no modo literal, do sentido de aborto. Quer dizer, o termo da gestação, que vem do latim, gestatione, certo? Se refere ao tempo em que o embrião ele fica no útero desde a concepção até o nascimento. Quer dizer, nesse caso, o aborto pode ser não intencional ou provocado no período da gestação, certo? Pode haver o aborto, pode, não intencional, pode, a mulher pode perder uma criança no qual ela não foi provocado, foi sem intenção. Eu digo assim que foi a mão de Deus mesmo que permitiu isso aí. Mas quando é provocado, é considerado como um assassinato, é morte mesmo. Ela matou a criança, certo? Então, na lei mosaica, provoca a interrupção da gravidez na mulher, era um ato criminoso. Quer dizer, na lei de Moisés, na lei, quem fizesse o aborto era um ato criminoso. No sexto mandamento, o homem é proibido de matar, o que significa literalmente não assassinar. Não assassinar. E um aborto é literalmente um assassinato, certo? Quem mata um embrião ou um feto atenta contra a dignidade humana e a sacralidade da vida no ventre materno. Quem comete o aborto é um assassinato. Não tem o aval de Deus, não tem o apoio de Deus. Não espere o seu consentimento, certo? Porque não tem. Não tem. A vida ela é preciosa, ela é sagrada. Um resumo desse segundo tópico nos diz assim: sob o pretexto da autonomia e interrupção do livre-arbítrio, a cultura da morte se alastra e neutraliza a prática
abomináveis, certo? A palavra de Deus. Então, ela aumenta, se alastra mesmo de tal maneira que ela neutraliza mesmo, diminui, certo? Então, isso não vem de Deus, é prática do inimigo. A gente viu aqui a cultura da morte, certo, Moisés? Amém, meus irmãos. Em resumo, sabemos que a prática do aborto, ela se dá, na grande maioria, pela promiscuidade, ok? De relações sexuais descomprometidas. Ok? Falta isso. Em resumo, é isso aí mesmo. Em resumo, é isso, né? Vem a promiscuidade humana quando pessoas, de forma descomprometida, né? Ela tem relações humanas ali, a mulher engravida, e ela simplesmente vai, como se fosse um copo descartável de água, querer retirar dali do seu ventre para dar continuidade aos seus atos promíscuos, né? E assim ter a sua vida. Não sabe que, né? Cientificamente comprovado realmente que o aborto traz também consequências terríveis, psicológicas e biológicas para aquela que pratica. Meus irmãos, vamos entrar aqui, dando continuidade aqui no nosso tema, né, da sacralidade da vida. Vimos nos primeiros tópicos, né, anteriores. Aqui a questão realmente ali do aborto, a questão da vida intrauterina. Vimos aqui a visão de Deus em relação a isso, ok? E chegamos aqui, meus irmãos, nesse terceiro tópico que diz assim: a sacralidade da vida, a vida é o quê? Inviolável. A vida humana é sagrada, ponto final, né? Pois ela é um ato criativo de Deus, o autor e a fonte originária do fôlego da vida. Tá lá, né? O nosso autor traz aqui a referência de Gênesis 2:7, quando Deus sopra o fôlego de vida, ok? Ali na sua criação. E também Jó 12:10. Nessa perspectiva, o princípio da sacralidade assegura a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade do direito à vida. Salmo 36, 9, 90 e 12. É interessante, meus irmãos, é que no meio da sociedade, essa questão da dignidade da pessoa humana, ela é muito enfatizada. Ela é muito tida, ela é muito divulgada, é muito buscada, inclusive faz parte da nossa Constituição, né? Está lá realmente um artigo resguardando ou assegurando a dignidade da pessoa humana. Mas é interessante que a hipocrisia aí e a falsidade impera. Por quê? Porque quando nós debatemos sobre isso, aí existe a questão de relativizar a dignidade da pessoa humana pelo aborto, né? Só um exemplo, ok? E que não pode ser relativizada por quê? Porque, como diz aqui o nosso autor, acabamos de ler, a vida, de todas as formas, a vida é um ato criativo de Deus, e só Ele, como já lemos aqui, pode realmente tirá-la. Diz assim mais, meus irmãos: portanto, o valor da vida é absoluto e deve se sobrepor a qualquer outro direito ou interesse. Jó 10:10. Nesse aspecto, o princípio de defesa da vida humana, desde a concepção no útero materno, não pode conter exceções, ok? Então aqui, meus irmãos, o nosso autor deixa muito bem claro que a questão do aborto, ela não pode conter exceções. Por quê? Porque nós sabemos que, até mesmo dentro de preceitos legais em nosso ordenamento jurídico, existem as questões das práticas do aborto legal, ok? Nós vamos entrar aqui nessa questão, né, para não alongarmos demais isso. Mas que existem algumas práticas, algumas normas legais que permitem a questão do aborto. Porém, para Deus, isso não pode ser relativizado. Para Deus, isso não pode acontecer. A vida é um direito absoluto daquele que a detém. Deus a dá e o ser humano a detém ali para administrá-la diante de Deus. Somente Deus tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Em uma sociedade secularizada, ok? Que vive realmente aí nesse sistema mundano, que vive na política progressista, na ideologia progressista, meus irmãos. O cristão precisa tomar cuidado com o relativismo.
não fazer concessões e estar alerta quanto às ações de manipulação de sua consciência e o desrespeito à vida humana. Então aqui o nosso autor fecha muito bem aqui esse subtópico, meus irmãos, dizendo que para o cristão, para o mundo secular, a relativização da vida acontece e acontecerá, entendeu? E, na minha opinião, tomará proporções muito maiores daqui para frente. Porém, para o cristão, para aquele que se diz conhecedor da palavra de Deus, meus irmãos, isso não pode jamais ser relativizado. Muito embora exista realmente, dentro da cristandade como um todo, pessoas que querem relativizar esse tipo de situação. Essas pessoas não são cristãos verdadeiras, são pseudos cristãos que tentam aí deturpar, ok, realmente os conceitos sagrados que o próprio Deus estabeleceu, Salomão. O segundo ponto do terceiro tópico tem como tema o começo da vida. Há muitas questões sobre o começo da vida. Onde começa a vida? A primeira parte aqui vai mostrar, segundo o conceito da Bíblia. Ele diz assim: as escrituras são insensíveis ao afirmarem o início da vida desde a concepção. Quer dizer, quando você vê o profeta Jeremias, afirma que a vida tem início na fecundação. Jeremias capítulo 1, versículo 5, que diz assim: antes que tu me formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então, é na concepção, ou na fecundação. Em outras palavras, o Davi, o rei Davi, ele corrobora muito com isso, que a pessoa é conhecida e cuidada pelo Senhor desde a sua concepção. Como o irmão Isaías já falou aqui, o Salmo 139, o versículo de número 13, pois possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre da minha mãe. Quer dizer, ele já conhecia no ventre da mãe. Deus é quem forma o ser vivo dentro do ventre da mãe. Então, a formação, a criação, o cuidado no ventre, é Deus que faz isso. É Deus que põe a sua mão potente e poderosa e cuida. Mas quando é que começa a vida? Quando ocorre a união do gameta masculino, certo, com o feminino. E nessa junção do masculino com o feminino, nasce uma nova célula, certo? É um ser humano ali que forma, que a partir daquele momento já é um ser humano. Então, a partir dali, se haver o aborto, está matando um ser humano. E o ser humano possui identidade própria e, portanto, o seu direito de nascer não pode ser interrompido por vontade ou desejo ou caprichos humanos. Então, a partir daquele momento da junção do gameta masculino com o feminino, é que nasce a vida. A vida nasce naquele momento. Então, não se pode alterar, não se pode matar esse nascimento, porque é uma obra de Deus, irmãos. Amém, meus irmãos. E aqui nós estamos falando sobre o aborto, mas o aborto é apenas um exemplo, ok? Dessa questão da retirada daquilo que é sagrado, que é a vida, E aí também nós podemos citar a questão da eutanásia, também da eugenia, como o Salomão já colocou aqui, ok? São práticas que no mundo secular elas podem até ser relativizadas, tidas como normais, ou até mesmo como necessárias em alguns momentos. Porém, para o cristão, para a vida da igreja, isso jamais pode ser realmente aceito, meus irmãos. Só quem tira a vida é aquele quem a deu. Uma pessoa no estágio realmente avançado de uma enfermidade em que não existem mais possibilidades humanas ali para uma cura, está no estado vegetativo, por exemplo, ok? Em que se quer realmente praticar ali a eutanásia, nós sabemos que o nosso Deus ele é poderoso para restituir a saúde plena dessa pessoa. Então, eu não posso tomar a frente de Deus e praticar uma eutanásia, sabendo que Deus ele é poderoso para restituir a saúde plena daquela pessoa. Meus irmãos, nosso terceiro e último subtópico fala assim:
a posição cristã. Eu creio que a essa altura já percebemos aqui qual é a nossa posição como cristãos em relação a todos esses temas que visam realmente desacralizar, tirar o sagrado, ok, da vida. Falamos sobre aborto, eutanásia, eugenia, repito tudo isso, ok? O assassinato realmente, tá, meus irmãos? E aqui o nosso autor diz assim, a igreja que mantém o princípio teológico da autoridade bíblica, ele cita 2 Timóteo 13,16, né, que diz que toda a escritura é divinamente inspirada, ela serve para ensinar, redarguir e assim por diante. Defende a dignidade humana e a inviolabilidade da vida também, ok? Desde a sua concepção, como Salomão já colocou aqui, ok? E até mesmo, meus irmãos, anterior a isso, porque ainda sem forma informe, Deus já conhece ali o ser humano, ok? É interessante isso, né? Ensina que a vida humana é sagrada em todas as etapas do desenvolvimento da vida e que não pode ser violada por nenhum tipo de cultura. 1 Samuel 2,6, como já lemos aqui, o cântico de Ana, dizendo que só Deus é aquele que dá e aquele que tira, aquele que envia para a sepultura e aquele que faz retornar de lá. Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre a vida humana. Veja só, meus irmãos, que essa relativização, Salomão, do conceito de vida, traz também, né, em seu escopo ali, a questão do suicídio. Tá? Vale a pena que nós colocarmos isso aí. A prática do suicídio também é matéria de estudo dessa ideologia progressista. Porque se eu tenho total direito e absoluto sobre a minha vida, sobre o meu corpo, então eu posso fazer desse corpo aquilo que eu acho de melhor, inclusive tirar a minha própria vida. Veja que pontos nós chegamos. Se relativizarmos mais e mais isso, se realmente colocarmos isso, meus irmãos, no campo ali, realmente da relativização, a vida realmente vai perder totalmente o seu sentido. E a palavra de Deus, ela não permite que isso aconteça. Não permite que isso aconteça. E a igreja tem que se posicionar firmemente, contra essa ideologia diabólica, progressista, que tenta realmente relativizar conceitos e valores que a palavra de Deus estabelece como absolutos. Então, meus irmãos, que não caiamos aí, que não entremos nesse contexto aí, não nos deixemos enganar sobre a ideologia progressista, sobre realmente essas ideias do pós-modernismo que tenta realmente entrar na igreja com muita força. A nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus. E os conceitos e valores absolutos que ela traz, inclusive a Bíblia, não pode, sobre argumentação alguma, serem relativizados. Salomão. A conclusão, uma rápida comentário sobre a conclusão da lição, nos diz assim, que a gestação e a procriação do ser humano são bênçãos divinas. É bênção de Deus, vem de Deus. E a concepção de Cristo no ventre de uma virgem certifica a sacralidade da vida. Deixa santa a vida, certo? Intrauterina. E a interrupção da vida em qualquer fase da gestação, certo? É uma agressão ao direito inviolável de nascer ou da criança. Não pode ser, em nenhum momento, ser interrompida. É uma agressão à vida. E Deus não se agrada disso. A avaliação da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado à pessoa vulnerável são princípios imutáveis do cristianismo bíblico, são princípios. Então, é inaceitável, não pode ninguém aceitar um cristão apoiar o aborto. E nessa aula que a gente viu hoje, a Bíblia mostra muito bem a posição de um cristão.
aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida jamais vai apoiar ou vai aceitar ou concordar com o aborto de maneira nenhuma, certo? Essa é a posição da igreja. O irmão Isaías falou muito bem aqui, a posição cristã, é a nossa posição. E eu espero que a mensagem tenha ficado no seu coração. E já de antemão eu te agradeço pela sua presença, por você acompanhar essa aula. E já te peço que se inscreva no canal, deixe seu like e comente. E já te convido para a próxima aula, se assim Deus permitir. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.